Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 30.1. Nessa aula nós vamos entrar, ou seja, vamos fazer uma introdução por um estudo que é mais conhecido como astronomia, mas aqui dentro da física nós conhecemos como gravitação universal, tá? Então dá uma olhadinha na aula de hoje, olha só os conceitos da aula de hoje que serão estudados. Olha aqui, pessoal. Começaremos falando o quê? Sobre as leis de Kepler, tá? Então olha só, quem foi esse Kepler? Quais são as suas leis dentro da física? Então iremos estudar no passo a passo sobre a primeira lei de Kepler, segunda lei de Kepler, terceira lei de Kepler, iremos explanar aqui sobre a lei da gravitação universal e o movimento dos satélites, tudo bem, pessoal? Então assim, essa aula de hoje vai te dar uma palhinha, né, um conceito aí introdutório aos estudos da astronomia, né? Você vai saber um pouco mais de física voltado para a astronomia. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos nessa. Ao falar das leis de Kepler, né? Você vai se perguntar, tá, mas quem foi esse Kepler, né? Já que estamos falando das leis de Kepler, quem foi esse Kepler? Então olha só, aqui nessa imagem, né? Nessa figura, você tem o quê? Johannes Kepler. Quem foi? Aqui, de 1571 a 1630. Né? Ele produz uma obra chamada Astronomia Nova, tá? Por volta aí de 1609, e propõe nessa obra as suas 3 leis que levam o seu nome. Então vamos lá. As leis de Kepler são o quê? São 3 leis do movimento planetário definidas por Johannes Kepler. Que ele foi quem? Quem foi Johannes Kepler? Ele foi um matemático e astrônomo alemão, ou seja, dedicava-se ao estudo dos teoremas da matemática, das proposições, e também dedicava-se ao estudo do céu, a análise do céu, a análise dos astros. Essas leis foram a principal contribuição de Kepler à astronomia e à astrofísica, ou seja, a astronomia, a descrição dos astros, das suas características, e a astrofísica, as leis físicas envolvidas na interação desses astros. Então Kepler, olha só, abriu caminho para os estudos de Isaac Newton. Como tudo na física e em ciência de um modo geral, mas aqui o nosso foco é na física, como em tudo na física, cada nova contribuição de alguma forma fortalece um conhecimento anterior, complementa um conhecimento anterior, ou pode acontecer dele modificar totalmente o que se sabia a respeito até aquele momento, tudo bem? No caso aqui você está vendo o seguinte, ó, os estudos que Kepler faz em cima dos estudos de Copérnico, ou seja, Copérnico vai defender uma tese, Kepler vai dar continuidade nessa ideia, né? Mas vai ter ideias próprias, mas vai dar um estudo naquele segmento. O estudo de Kepler vai abrir um novo horizonte para os estudos que virão de quem? De Isaac Newton. Então, assim, tudo que você conhece de qualquer cientista, raramente vai ter como estudo inicial aquela ideia que ele teve. É como você dizer que ele teve a ideia ou o estudo do nada. Tudo prevém de um gradualismo de estudos e um gradualismo de ideias. E nesse caso, pessoal, não é diferente. Uma ideia está concatenada a outra historicamente. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa? Então, olha só. Leis de Kepler. São quantas? Se está no plural, né? É mais de uma lei. Mas são quantas? São 3, pessoal. 3 leis. Quem propôs? O nome já está dando a dica, né? Quem propôs? Adivinha? O matemático e astrônomo alemão Johannes Kepler, mas aí o nome mais famoso dele é o Kepler. Para que serve? O que faz, né? O que ela descreve? Qual que é a importância dessas 3 leis de Kepler? Bom, elas, olha somente o que elas fazem. Elas regem os movimentos dos planetas do sistema solar seguindo um modelo heliocêntrico. Aí você fala, professor, interessante. Mas aí você lembra que lá dentro da própria história, você estuda isso em física, em geografia, né? E na própria astronomia, em sua história, que havia crenças de que o planeta Terra era o centro do sistema solar, né? Aí você tinha um modelo geocêntrico. Aí depois veio outros pensadores e defenderam que não é o planeta Terra que está no centro do sistema solar, é o Sol que está no centro.
Aí você vai ter um modelo de Copérnico, um modelo que ele chama de quê? Um modelo heliocêntrico, né? Aqui, ó, heliocêntrico, ou seja, com o Sol no centro. Mas aí o Johannes Kepler, ou Kepler, ele vai fortalecer esse modelo heliocêntrico, mas vai completar dizendo assim, não é bem assim. Não é bem assim, os planetas giram de fato ao redor do Sol. Mas será que esse Sol vai estar no centro? Estar no centro é a expressão correta? Será que está correto isso? E ele mostra que não. Então ele complementa essa informação. Ele corrige a informação. Podemos colocar o Sol como sendo algo que está tendo planetas girando, mas ele não está necessariamente no centro. Ok, pessoal? Vamos completar essa informação, ok? Com as leis de Kepler. Vamos nessa! Então aí falando das leis de Kepler, naturalmente vamos começar por onde? Pela primeira. Olha o que diz a primeira lei de Kepler. Qualquer planeta gira em torno do Sol. Qualquer planeta gira em torno do Sol, no caso a sua própria estrela. Descrevendo o quê? Uma órbita elíptica, no qual o Sol ocupa um dos focos. E qual que é o nome dessa lei aí? Chamada Lei das Órbitas. Então essa é a primeira lei de Kepler. Beleza, mas eu pensei que era a primeira lei de Kepler. Não, também, pessoal. Eu posso chamar também de primeira lei de Kepler. Mas ela fica apelidada aqui, ó, de lei das órbitas. Tá, vamos traduzir. De fato, os planetas giram ao redor do Sol. Mas ao contrário do que pensava Copérnico, o Sol não fica no centro como se fossem trajetórias circulares. Então não são trajetórias circulares? Não. Pega esse modelo e esquece, ele não existe, tá? Então os planetas não estão girando em circunferências e o Sol está no centro da circunferência, não. Acabou esse conceito, ele foi embora. Então agora você vai pensar assim, os planetas de fato orbitam a estrela, que é o Sol, mas eles orbitam a estrela com qual trajetória? Olha a trajetória, elíptica. Elíptica, professor, que palavra complicada. Vamos traduzir então. Pensa o seguinte, imagina que você tem um círculo, que é uma circunferência, e desse círculo você começa a amassar ele, você começa a achatar o círculo. Quando você começa a achatar o círculo, você vai ter uma outra figura chamada elipse. Então essa é a trajetória que os planetas descrevem ao redor do Sol, a elipse. Mas aí tem um detalhe a mais. O Sol, ele ocupa um dos focos da elipse, o que te leva a outro pensamento. Tá, mas essa elipse, ela tem quantos focos? E a resposta é 2. A elipse tem 2 focos. E o Sol vai ocupar um desses focos. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Dando sequência. A correção do sistema de Copérnico, procurada por Kepler, é expressa por sua primeira lei. Então, só nessa primeira lei já houve uma revolução do pensamento, porque o que se acreditava ser trajetórias circulares não existia, eram trajetórias elípticas. Então já mudou em muito o modelo, ok? Então vamos lá. Concluiu que realmente os planetas se movem em torno do Sol, isso é verdade, mas suas órbitas são elípticas e não circulares, né? Como dizia Copérnico. Além disso, Kepler verificou que o Sol está em um dos focos. Ou seja, dá uma olhada nessa figura aí, ó. Dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Olha só. Essa figura aqui, pessoal, para vocês, ela é o quê? Parece um círculo? Não, né? Não parece um círculo, olha só. Não parece um círculo. Se fosse um círculo, ela teria o quê? Uma simetria, né? Olha só, uma simetria. Ela teria uma simetria, olha só. E, na verdade, esse círculo está o quê? Está amassado, né? Esse círculo está amassado, né? Olha só. Professor, então isso não é um círculo. Exatamente, não é um círculo. Parece um círculo, mas aí parece que alguém foi e pressionou ele, né? Olha aqui, ó. Parece que ele está amassado, né? Está achatado. Então isso aqui é o que eu chamo de
elipse. Ah, pronto, perfeito. E onde é que o planeta vai passar aqui? O planeta ele vai se transportar, ou seja, a órbita dele é nessa trajetória elíptica. Olha aqui, ó, bonitinho aqui, ó, planeta, pronto. Tá vendo que está escrito aqui como esse pontinho aqui e esse outro pontinho aqui? Quem são esses pontinhos? São os focos. Ah, professor, então são os focos, ó, são os focos da elipse. E o Sol, o planeta vai estar onde? O planeta vai estar na trajetória. Aqui, ó. O planeta vai estar na trajetória. E o Sol vai ficar onde? Ou o Sol pode ficar nesse foco, ou ele pode ficar nesse foco, tá? A primeira lei de Kepler vai dizer que o Sol vai ocupar uma das órbitas. Ele não define qual, tá? Porque no espaço também não tem muito sentido você falar em direita, esquerda, tudo bem? Ele fala, o Sol, ou seja, o planeta, ocupa um dos focos, tudo bem? Vamos lá, pessoal, vamos nessa. Agora falamos da primeira lei, vamos adentrar aqui na segunda lei. Segunda lei de Kepler, olha o que é que ela diz. A reta que une planeta ao Sol varre, olha a palavra, varre áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, essa área ela vai ser percorrida em intervalos de tempos iguais. E aí, para que a gente chama isso aqui de quê? Lei das áreas. O anterior era o quê? Lei das órbitas. Esse aí é qual? Lei das áreas. Então, Kepler pôde ver que quanto mais perto do Sol, mais rápido os planetas se movem. E quanto mais longe do Sol, mais lentamente eles se movem. Ah, professor, interessante. Então, não é com a mesma velocidade? Claro que não. Então, olha aqui, ó. Dependendo da distância que um planeta dista do Sol, a velocidade do movimento será diferente. Agora, para pensar comigo aqui. Por quê? Por que a velocidade é diferente? Por que não é igual? Por que o Sol está aqui em um... Vamos lá, o Sol está aqui em um foco. Aqui, ó. O Sol está aqui em um foco. O planeta está pertinho do Sol. Está aqui, ó. Ah, ele vai estar mais rápido. O planeta vai estar mais rápido aqui? Exatamente. E agora esse planeta, suponha que ele está bem afastado. Está aqui, ó. A velocidade dele vai ser menor? Exatamente, vai ser menor. Ah, por quê? Para pensar. Por que o planeta vai estar mais rápido, próximo do Sol, e mais afastado, longe do Sol? A resposta aí, pessoal, vai estar relacionada à força de interação gravitacional, tá? Porque quanto mais ele se aproxima do Sol, menor é a distância entre ele e o Sol. E aí maior vai ser a força de interação gravitacional. Então, em resposta a isso, a velocidade dele, em módulo, né, vai ser maior. Ele vai ter uma velocidade maior nesses pontos mais próximos do Sol. Aqui, ó. Nesses pontos mais próximos do Sol, a velocidade maior. E à medida que ele começa a se afastar do Sol, a velocidade dele vai ficando menor, ok? Aí você fala assim, ah, mas calma lá. A lei das áreas vai dizer que ele vai, vamos fazer aqui, ele vai dizer que ele vai varrer essa área aqui, ó, né? Áreas em intervalos de tempo iguais. Mesma área em intervalo de tempo igual. Essa área aqui, ele consegue varrer com uma velocidade maior, né? Perfeito. Essa área aqui, ele vai varrer com a velocidade menor. E ainda assim, elas serão matematicamente iguais. Olha que coisa interessante, tá? Por quê? Porque a mais próximo dele, a velocidade vai ser maior. Ele vai varrer uma área, ok. Do outro lado, ele vai se deslocar com menor velocidade. Só que entenda que, por mais que ele se desloque com menor velocidade aqui, porque ele está mais afastado, olha que figura geométrica se formou aqui, ó, mais extensa, né? Mais extensa, tá vendo? Ó? Aí você fala, ah, entendi, então ele está mais afastado aqui, ó. Essa área vai ser igual a toda essa outra área aqui, ó, que ele percorreu aí com a velocidade maior. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Dando sequência, agora vamos adentrar aí a terceira lei de Kepler, tá? Olha só o que diz a terceira lei. Os quadrados dos períodos, olha só, atenção, o quadrado do período, ou quadrado dos períodos de revolução dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios de suas órbitas. Aí você fala, interessante, né?
uma expressão matemática aqui, com certeza, chamada de lei dos períodos. Aí você fala, poxa, professor, mas como que traduz essa expressão aí em matemática? É simples. Quando ele fala os quadrados dos períodos, vamos lá, junto comigo, os quadrados dos períodos de revolução. Bom, matematicamente você vai escrever o período ao quadrado, ou seja, elevado a 2. Quando ele fala aqui, cubo do raio, quando ele escreve cubo do raio, é você colocar o R de raio elevado à terceira potência, ou seja, elevado ao cubo, tudo bem? Então, essas são expressões lá da matemática que aqui você vai relembrar e vai aplicar, tudo bem? Tome nota, vamos nessa. Dando sequência, aponta a existência da relação entre a distância de cada planeta e o seu período de translação. Olha só, aí você fala, mas o que é período de translação? As expressões vão se concatenando, né? Então, olha só, descreve esse período de translação. Descreve a volta em torno do Sol correspondente ao período de um ano. Então, vai ser o período dele de translação. Matematicamente, a terceira lei de Kepler, ela vai ser essa aqui, ó. Tá? Uma constante matemática vai ser equivalente ao quadrado do período dividido pelo cubo do raio, tá? Sendo que cada letrinha dessa, ó, onde aparece o T, tempo de translação, quanto tempo ele levou para dar uma volta, tá? Aí o raio médio das órbitas planetárias e aqui a constante, e essa constante matemática, ela depende da massa do Sol. Então, para cada sistema solar, essa constante vai ter um valor diferente, porque ela depende da massa da estrela ou da massa do Sol. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos dar sequência. Agora, antes de dar sequência, acho que é interessante comentar a expressão aí raio médio. Por que raio médio? Por que raio médio? A palavra médio vai fazer você lembrar de estatística. O que é uma coisa média? Média é eu pegar um valor menor, por exemplo, um raio menor, pegar um raio maior, somar os dois e dividir por 2. Ah, então é um raio médio, exatamente. E por que nesse assunto nós temos que calcular esse raio médio para cada planeta? Porque lembre-se que os planetas não estão orbitando em trajetórias circulares. Eles estão em uma trajetória que é amassada, achatada, né? A elipse. Então, como eles estão orbitando na elipse, esses planetas terão um raio médio, ou seja, um cálculo que vai considerar o raio mais curto que eles vão ter, ou seja, a menor distância desse planeta ao Sol e a maior distância desse planeta ao Sol. Aí soma as duas distâncias, divide por 2, pronto, você vai ter o raio médio do planeta. Entendeu, pessoal? Então, por isso que há a necessidade dessa expressão, né? Raio médio, ok? Agora sim, espero que você tenha entendido. Tome nota, vamos nessa. Vamos lá. Olhando para essa tabela aqui, pessoal, olha que interessante. Na tabela eu cito aqui, ó, alguns planetas, o período de revolução deles em anos, né? E aqui, ó, o raio da órbita em unidade astronômica, como é o quê? Uma unidade de distância na astronomia. Então, raio da órbita em unidade astronômica. E aqui eu faço o quê? O cálculo da constante, ou seja, eu pego o quadrado do período, divido pelo cubo do raio e olha o valor que eu encontro. Então vamos lá, vamos falar aqui de cada um deles, né, de uma forma mais rápida. Período de revolução do Mercúrio, que está mais perto do Sol, 0,241. Ou o raio da órbita, né, um raio médio de Mercúrio, 0,387. Quando eu aplico esses dois valores nessa equação, para encontrar o valor de K, eu encontro um valor bem próximo de 1, né? Eu encontro 1,002. É um valor perto de 1, ou próximo de 1. Quando eu faço o mesmo cálculo para Vênus, ó, considerando o período de revolução, 0,615, com o raio de órbita, 0,723, e substituo os dois valores, vou encontrar o valor muito próximo de 1. Tá aí, ó, né? Para o mesmo cálculo para a Terra, professor, esse da Terra ficou perfeito, né? Aqui, ó, ficou perfeito. Por que ficou perfeito? Porque esse cálculo ele foi utilizado aí como parâmetro, né?
Os dados da Terra, os dados do nosso planeta, da nossa casa, é o parâmetro. Aqui, ó, planeta Terra. Qual que é o nosso período de revolução? 1 ano, tá? 1 ano. Quanto tempo para dar uma volta? 1 ano, então é o nosso parâmetro. Qual que é o raio da nossa órbita? A nossa distância do planeta, a distância média do planeta Terra até o Sol é uma unidade astronômica. Então nós somos a régua, nós somos a unidade de medida. E naturalmente, se eu pegar este valor e substituir na equação que está ali em cima, ó, t ao quadrado sobre r ao cubo, eu vou encontrar 1, exatamente 1 cravado, que vai bater com a terceira lei de Kepler, tudo bem? Vamos lá, pessoal? Dando sequência, então, fazendo um cálculo similar para Marte, com 1,888, com raio de órbita 1,524, vou ter um valor aproximado de 1 também, 0,999, e para Plutão, olha só, aqui ó, vou ter 248 de período de revolução, 39,4 de raio de órbita, e quanto na constante K? 1,004. Ou seja, a tabela de uma relação de período de revolução com raio de órbita. O interessante da tabela é que para quaisquer valores você vai ter, ó, quaisquer planetas terá valores muito próximos de 1, ok? Ou seja, a constante permanece. Dando sequência. Sendo que as respostas destes, se aplicadas na equação, são todas aproximadas de 1, conforme nós comentamos. Portanto, a razão entre os quadrados dos períodos de translação dos planetas e os cubos dos respectivos raios médios das órbitas será sempre constante, tá? E aí, só para deixar claro, essa constante vai depender aí da massa do Sol, tá? Mas ainda assim é considerado constante. Agora vamos adentrar aqui no conceito de gravitação universal, tá? Falamos da primeira, segunda e terceira lei de Kepler e vamos adentrar no conceito de gravitação universal. Ao estudar o movimento dos planetas com base nas leis de Kepler, olha só, então alguém estudou as leis de Kepler. Quem estudou as leis de Kepler? Isaac Newton. Então Newton observou que, como eles descrevem órbitas em torno do Sol, devem estar sujeitos a uma força centrípeta. Olha que interessante. Então Newton quis dizer que as leis de movimento elaboradas por ele seriam válidas também para corpos celestes. Em outras palavras, Kepler fez uma descrição matemática sobre o movimento dos planetas em um sistema solar. Newton estudou a primeira lei das órbitas, lei das áreas, lei dos períodos, estudou as 3 leis de Kepler e se fez a seguinte pergunta: qual é a motivação para esses movimentos? Ou seja, ele levantou uma pergunta que Kepler não havia feito. Kepler estava preocupado em uma relação, né, geométrica de trajetória e uma relação de velocidade varredura diária, intervalo de tempo, e uma relação matemática constante de período e raio. Ah, interessante. Ou seja, as leis de Kepler não respondiam a uma pergunta: qual era a força responsável por mover esses corpos, por movimentar esses corpos? E essa foi a pergunta que Newton se fez, né? Ou seja, esses corpos devem estar sujeitos a uma força. Mas que força é essa? A uma força de característica centrípeta. Em outras palavras, o que é uma força de característica centrípeta? Uma força que aponta para o centro. Nossa, interessante, que aponta para o centro? Pois é, que aponta para o centro da trajetória. O que é interessante porque a trajetória, nesse caso, é uma elipse. Ou seja, ela é uma força corretiva, né, da trajetória. Tudo bem, pessoal? Tome nota, vamos nessa. Então, olha só, ainda sobre gravitação universal. A força centrípeta que mantém um planeta em sua órbita deve-se à atração do Sol sobre esse planeta, ou seja, trata-se da mesma força. Ele designou por essa letra F, com essa flechinha em cima, indicando que é um vetor, né, força vetorial, essa força centrípeta. A força centrípeta aponta do planeta para o Sol, tá? Newton viu que
A Terra atrai a Lua com uma força de mesma natureza, com que o Sol atrai os planetas, e com a mesma força com que a Terra atrai qualquer objeto. Ou seja, surgia assim a ideia de uma gravitação universal. E agora nós vamos encontrar aí o significado. Por que usou essa palavra? Quando eu falo que ele constrói uma gravitação que é universal, significa que ele criou um modelo de atração, um modelo para a força de atração que não era só aplicável à interação entre uma estrela e planetas, mas era aplicável a uma relação entre planeta e satélites, entre planeta e quaisquer corpos na superfície desse planeta. Ou seja, ele ampliou o estudo. Ele falou, então esse modelo de gravitação serve para vários corpos e várias situações. Mas tudo começa com o estudo ali no sistema solar, sendo que essas leis são aplicadas e a força da gravitação é aplicada para quaisquer corpos massivos no universo. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Dois corpos quaisquer se atraem com uma força, vetorial, denominada força gravitacional, cujo valor é dado pela expressão matemática, aqui, entre o Sol e um planeta. Então, qual que é a expressão matemática? Consideramos aqui, M1 e M2 como sendo a massa dos dois corpos. É bem aqui, M1, M2, massa do primeiro corpo, massa do segundo corpo, tá? Esses dois corpos estão separados por uma distância R. Tá vendo que tem um Rzinho aqui, Distância R, tudo bem? Então, olha só, a força vai ser dada por essa equação. Força em módulo, constante gravitacional, igual massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo corpo, dividido pela distância entre os dois ao quadrado. Ok. E aí, esse é o valor da constante gravitacional, aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11 do metro cúbico, quilograma a menos 1, segundo a menos 2. Então, o significado de cada letrinha. Onde tem o G na equação, constante gravitacional. Onde tem a massa menor, massa do planeta. Onde tem a massa maior, massa do Sol. E onde tem o R, vai ser o raio entre o Sol e o planeta. Claro que essa equação da gravitação universal, ela está escrita de duas formas, Ela está escrita assim, de uma forma genérica, entre quaisquer dois corpos, então eu coloco apenas M1 e M2, tá? Que aí pode ser a interação do planeta e um satélite no planeta, ou uma interação entre a estrela e um planeta, por exemplo. E aqui já ela é reescrita, considerando que a massa maior é do Sol e a massa menor é a do planeta, tá? Então você pode ver no material didático, nos livros, na internet, com essas duas caras, com essas duas expressões. Mas o significado será o mesmo, força gravitacional. Vamos lá, pessoal? A equação anterior diz que, vamos ler a equação, o que ela diz? A força de atração do Sol sobre um planeta é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Vamos traduzir essa expressão aí, Vamos traduzir. Apesar de estar em português, o significado pode não estar tão claro. Vamos lá. Primeiro que a força de interação gravitacional, ela sempre será atrativa, tá? Diferente lá da força elétrica, a força elétrica ela pode ser de atração e repulsão, certo? A força magnética também, de atração e repulsão. Mas a força gravitacional, esta sim é apenas atrativa. É uma força que apenas atrai. Pronto, então quaisquer dois corpos que tenham massa serão atraídos gravitacionalmente. Pronto. Então a força de atração entre dois corpos, nesse caso é o Sol e o planeta, vai ser o quê? Proporcional. Beleza, proporcional. Cresce junto ou diminui junto, em proporção ao produto. Produto, na matemática, produto é o quê? Produto é vezes, produto é multiplicação, tá? Então vai ser aqui proporcional ao produto, ou seja, a multiplicação de quê? De suas massas, a massa do planeta e a massa do Sol. E inversamente proporcional. O que significa isso, inversamente?
Inversamente é assim, ó. Se um cresce, o outro diminui. Se um diminui, o outro cresce. Eles são inversos proporcionais. Então, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, tá? Então, aumentou a distância, naturalmente vai diminuir a força. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Então, olha aí, ó, movimento dos satélites. Aí você faz uma pergunta interessante, né? O que é um satélite, né? Para falar do movimento desse satélite, você vai se perguntar primeiro o que é um satélite. Então, olha só, para definir, né? Podemos definir satélite como um objeto que se move, olha só, que se move ao redor de um planeta, descrevendo trajetória elíptica ou circular. Então, a Lua é um exemplo. A Lua é um satélite. E é um satélite o quê? Natural. Ok? Mas existem satélites que não estão lá. Nós colocamos esses satélites lá, né? Então, se eles não estavam lá, eles são satélites artificiais, né? E são produzidos pelo homem, colocados em órbita. O movimento dos satélites ao redor de um planeta obedece o quê? As leis de Kepler e a gravitação universal. Então, aqui, ó, coloquei um satélite, ele vai ter o quê? O vetor velocidade, uma força, né? Centrípeta apontando para o centro, uma força de interação gravitacional. Considerando o planeta da figura, né, com massa mzão e um satélite de massa mzinho em órbita circular de raio r, em torno desse planeta podemos obter o quê? A velocidade do satélite e a lei da gravitação universal e uma expressão para o período do satélite através da terceira lei de Kepler, ou seja, nós conseguimos deduzir informações sobre ele só utilizando as leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Então vamos lá. A força de atração gravitacional entre o satélite e o planeta é centrípeta. Assim podemos ter as duas expressões. Do lado esquerdo eu tenho a força de interação gravitacional. Do lado direito eu tenho a força centrípeta, tá? Então, eu vou igualar as duas forças e obter essa expressão aqui, ó. Essa força e módulo é igual a essa força, ok? Logo abaixo, eu vou colocar aqui, eu vou isolar a velocidade ao quadrado. Aqui, ó. Isolei a velocidade ao quadrado. Ou seja, esse m que está aqui, ele passa aqui para baixo, e esse r que está aqui, ele passa aqui para cima. Então, eu vou ter o quê? G vezes mzão, vezes mzinho, vezes raio. Dividido por r quadrado vezes massa. Simplificando, ou seja, cortando as massas e cortando aqui um dos raios, eu vou obter que a velocidade ao quadrado vai ser a constante g vezes a massa maior dividido pela distância entre eles. Como eu quero eliminar esse 2 do expoente, eu vou ter o quê? Que a velocidade, tá? Escalar ou linear vai ser a raiz quadrada de g vezes m dividido por r. Tá aí. Essa é a primeira façanha, né? Igualando as duas forças, eu já consigo encontrar uma expressão para a velocidade do satélite. Para calcular o período, que vai ser a segunda intenção, que é o tempo que ele leva para dar uma volta ao redor do planeta, podemos utilizar a expressão encontrada para a velocidade e relacioná-la com a equação de velocidade no movimento circular. Então, olha só, nesse caso, eu posso pegar a expressão encontrada, lembrar que velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio, e lembrar que a velocidade angular é a variação angular de 2π dividido pelo período. Substituindo a expressão, eu vou ter aqui ômega-r ao quadrado, né, tudo ao quadrado, igual a gm sobre r. Dessa expressão, vou substituir aqui o valor de ômega e vou ter 2π sobre o período vezes r, tudo ao quadrado. Dessa expressão aqui, eu vou elevar todos ao quadrado. Então, 2π ao quadrado vai ficar 4π quadrado. R ao quadrado está aqui, r quadrado. T elevado a 2, ó, t ao quadrado, ok? E aí, do outro lado da equação, lado direito, repetiu, não mudou nada. Dessa expressão, eu vou multiplicar aqui meios extremos, né? Os alunos gostam de chamar isso de multiplicação cruzada, vou multiplicar em x. Então, fica gmt quadrado igual 4π quadrado, r quadrado vezes r. Lembrando que multiplicar r ao quadrado vezes r vai dar r ao cubo, tá? E dessa expressão, tudo que está multiplicando aqui o período ao quadrado, eu passo dividindo e vou ter essa expressão. Ou seja, o quadrado do período é 4π quadrado, r ao cubo, dividido por g, mzão.
Utilizando a equação encontrada para o período do satélite e manipulando-a, obtemos o seguinte. T ao quadrado, né? Vai ser toda a expressão encontrada. Agora, se eu pegar esse R ao cubo, que está multiplicando do lado direito, e passar ele dividindo para o lado esquerdo, eu vou ter aqui, ó, o quadrado do período dividido pelo cubo do raio vai ser 4π² sobre GM. Olha que interessante. Essa expressão matemática, 4π² sobre GM, perceba que toda a expressão é constante. Toda a expressão é constante. 4 é um número constante. Π é constante, nunca vai mudar, né? Π vai ter sempre o mesmo valor. G é uma constante gravitacional e a massa do Sol, a massa também vai ser constante. Ou seja, se eu tiver aqui uma divisão, né? Um produto de constantes dividido por um produto de outras constantes, toda ela vai ser uma constante. Ou seja, toda essa expressão aqui é uma constante, que eu vou chamar ela de constante K, e assim fica demonstrado, ó, a terceira lei de Kepler. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. O planeta Marte está a uma distância média igual a 2,3 vezes 10 elevado à oitava potência quilômetros do Sol, sendo 6,4 vezes 10 a 23 quilogramas a massa de Marte e 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas a massa do Sol. Determinar a intensidade da força com que o Sol atrai Marte. Aí ele fala o seguinte, é dada a constante de gravitação universal de 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então assim, a princípio, vamos pegar o valor que ele deu de raio e converter para metros, né? Ou seja, esse valor aqui, ó, onde está quilômetro, ó, quilômetro é 1000 metros, então vou multiplicar por 10 a terceira. Multiplicou, 8 mais 3 vai dar 11, então vai ficar 2,3 vezes 10 a 11 do metro. Substituindo na expressão, ó, constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11. Massa do primeiro corpo, 2 vezes 10 elevado a 30. Massa do segundo corpo, 6,4 vezes 10 elevado a 23. E a distância entre eles, ó, em metro, está aqui, ao quadrado. Dessa expressão, nós vamos fazer o seguinte, multiplicar esses dois primeiros e vamos obter 12,8 vezes 10 elevado a 53. O de baixo aqui, ó, 2,3 ao quadrado deu 5,29. E 10 elevado a 11 ao quadrado deu 10 elevado a 22. Aí agora nós vamos o quê? Dividir, né? Dividir essa expressão de cima por essa expressão de baixo. Ou seja, 2,8 dividido por 5,29 e considerar as potências, o que vai nos dar 2,42 vezes 10 a 31. Aí agora, multiplicando aqui os fatores que estão na frente e repetindo a base e somando os expoentes, vamos obter aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a 21. Ou seja, essa expressão matemática, vamos aqui, essa expressão matemática, né, para calcular a força gravitacional entre os dois planetas, requer alguns cuidados. E o primeiro cuidado foi o quê? Ah, professor, trabalhar no sistema internacional. Isso, trabalhar no sistema internacional. Então, se ele deu a distância em quilômetros, eu já sei que eu deveria obter o quê? A distância em metros. Aí eu tenho que lembrar que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, por isso, pessoal, que neste ponto aqui, como eu repeti aqui, ó, 10 elevado a terceira é o quê? É 1000. Então, eu tenho a expressão anterior multiplicada por 1000, o que me deu essa expressão aqui em potência de 10. Agora, olha que interessante. Qual que foi o passo a passo? O passo a passo é, eu tenho que ver o que está elevado ao quadrado, elevar ao quadrado, aqui, ó, está elevado ao quadrado, eu tenho que elevar ao quadrado, ok? Prioridade. Eu tenho os dois fatores multiplicando em cima, tenho que multiplicar em cima e só depois eu devo fazer a divisão. Fiz a divisão, aí eu fiz uma multiplicação final, tá? Chegando ao resultado aí da força de interação gravitacional. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!